último curso que eu fiz na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais, eu conheci muitos militares de diferentes funções e um deles, ao final do curso, nos deu um souvenir, que é essa fita vermelha. Esse militar era da Força Aeronaval, do Esquadrão VF-1, ele nos deu essa fita vermelha que se encontra em locais de segurança das aeronaves, com a inscrição em inglês, Remove Before Flight. Em português significa remova antes de voar. Tem um militar na Força Aeronaval que ele é chamado de fiel. Ele é o responsável de recolher essas fitas nesses pontos de segurança da aeronave e entregar ao piloto antes da aeronave decolar. A entrega dessas fitas significa para o piloto que a aeronave está em segurança, pronta para decolar. Sem retirar essas fitas, sem receber essas fitas da mão do fiel, o piloto não pode decolar. Eu não sei se você sabe, mas na nossa vida espiritual existem os remove before flight. Existem coisas que nós precisamos remover para voar. Eu não sei se você também sabe, mas Deus ele tem um chamado para a tua vida. E por isso você chegou aqui. Eu não sei como você chegou, se você chegou voando ou de paraquedas. E se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz. Nesse canal aqui eu falo sobre o evangelho simples, de forma simples e prática, para que você possa entender teologicamente e bíblica de uma maneira que dá para entender e viver. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender e vai identificar mais ainda quais são os remove que você tem que fazer na tua vida espiritual para poder crescer. A Bíblia nos fala de um homem que, como você e eu, teve um chamado de Deus. E Deus deu orientações para ele. Ele tinha que tirar algumas fitas para poder atender o chamado e voar. Ou seja, ele tinha que tirar coisas da vida dele para decolar. Esse homem é Abrão, que até então era chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz para ele: sai da tua terra, uma fita que tinha que tirar, da tua parentela e da casa do teu pai. Ele saiu da terra, saiu da casa do pai, mas ele não tirou a fita de segurança que chamava parentela. Como assim, pastor? No versículo 4 do capítulo 18, melhor, do capítulo 12, nós vemos que o texto diz: e foi Ló com ele. Os melhores comentaristas dessa passagem diz que a palavra no original dá a ideia que a iniciativa foi de Ló. Ló ele resolveu ir com Abraão, o seu tio, por admirar, por sentir segurança. E eu vejo que Abraão poderia naquele momento dizer: não, Ló, fica aí, porque eu tenho um chamado de Deus. E ele disse para sair de tudo, inclusive da parentela: você é meu parente, você é meu sobrinho, então se eu te levar, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Mas no versículo 5 diz que Abraão leva Sarai, sua mulher, e ele leva a Ló. Ou seja, ele não tirou a última fita. O texto segue, e vamos parar no capítulo 13. No início diz que Abraão volta para a Terra Prometida, depois de ter ido lá no Egito, dar um passeio no Egito e lá dar uma escorregada na fé. E o texto diz que ele volta com Sarai, sua mulher, e Ló. Para onde ele ia, Ló estava. O que aconteceu? Eles enriqueceram, eles tinham bastante gado, tanto Abraão quanto Ló. E aí eles estavam na parte de Betel, e eles estavam cercados, que tinha cananeus próximos, perezeus, então a terra estava meio curta, a área de pasto estava curta. E aí eles tinham muito gado. E os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a ter contenda, porque não tinha espaço. Quem vai comer essa grama aqui? Não, essa grama é minha, essa água aqui é minha, então eles estavam tendo conflito. Abraão, naquele momento, ele teve um lampejo de sabedoria. Ele foi sábio, mais velho. Ele chamou Ló e falou assim: olha só, nós somos parentes. Em algumas versões está irmão, outras versões está parente. Ele diz assim: faz um negócio, olha aí, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O texto diz que Ló olha para as campinas do Jordão, que era bonito, como a entrada do Egito, como a terra de Deus, o jardim do Senhor. Ali perto de Sodoma, e tinha a planície, ou seja, tinha água ali. Então, ele, olhando, ele escolhe aquele lugar ali. Por quê? Ló, quando saiu da Terra Prometida, ele não tinha um chamado de Deus. Então, ele não seguia a fé, ele não tinha um caminho da fé, ele não seguia Deus, ele seguia o seu tio, Abrão. Então, quando ele já estava rico, ou seja, ele já estava com gados igual o seu tio, ele não precisava mais do tio. E ele já tinha uma terra que o tio deixou escolher. Ele não foi nem humilde para dizer: não, tio, o senhor que escolhe primeiro. E onde o senhor disser que o senhor vai, eu vou para o outro lado. Ou seja, dá a preferência, mas nem isso ele teve. Porque ele não seguia Deus, ele seguia o tio. Ele seguia os seus olhos, ele seguia seus instintos. E aí o texto diz que ele foi. No capítulo 13, versículo 14, está o grande segredo.
Abraão tirou a sua última fita, o seu último remove before flight. Então ele estava pronto para voar. O texto diz no versículo 14 que falou Deus com Abraão depois que Ló se apartou dele. Ou seja, depois que ele tirou a última fita, agora estava na hora de voar. Deus fala para ele: olha para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Ou seja, inclusive para as terras, para o lado que Ló foi, que era bonito, Deus falou: tudo isso é teu. Só percorrer. E outra coisa mais, o texto no original dá a ideia bem clara que ele ia morrer, tudo ia acontecer, mas a terra, ele era proprietário. Deus deu a posse eterna para Abraão. Tanto que até hoje nós vemos aí as guerras no Oriente Médio, não adianta, gente, pode invadir o que for lá, aquela terra foi dada aos filhos de Abraão. Então, uma promessa de Deus. E esse voo, esse céu aberto, essa pista pronta para decolar, Deus só falou com Abraão, especificamente depois que ele tirou a última fita. Tem fita na tua vida que você ainda não tirou. Tem remove before flight que está te impedindo. Você está querendo voar e não pode, não tem segurança, porque você ainda não tirou algumas coisas da tua vida. Quem sabe tem coisas, tem pessoas que estão te impedindo de voar no teu ministério, na tua família, no teu emprego. A Bíblia nos conta que um profeta chamado Jonas, ele fugiu da direção de Deus e foi até Jope e pegou um navio para Tarsis. O navio estava tudo tranquilo, mas daqui a pouco começou o mar se agitar e o navio já ia afundar. E o navio ia afundar porque tinha um profeta de Deus, mas fora da direção de Deus. De repente, no teu navio, no teu avião, tem um crente, e você fala que é homem de Deus, que ora, jejua, e está torcendo por você, mas ele está te impedindo de você voar. Porque você está sem perceber que ele não é para estar ali. Tem gente que não é para estar ali, tem gente que não vai participar do teu ministério, tem gente que pode até dizer que está orando por você, até está torcendo por você, mas quando vê você alcançar alturas grandes, ele não vai querer que você alcance, sabe por quê? Ele se diz crente, mas ele tem olho grande na tua vida. Pastor, pega olho grande, crente não, mas ele tem pessoas que não é para estar no teu navio como Jonas, tem pessoas que não é para estar na tua jornada como Ló, e são crentes, são homens de Deus aí, estão aí, estão lá na história de Deus, estão na Bíblia. Então, tira essa pessoa, remova essa fita, senão você não pode voar. E aí, você já identificou qual é a fita que você tem que tirar? Qual é a coisa, qual é a pessoa, qual é o que você tem que tirar para poder remover, para poder voar? Coloca aqui. Eu vou remover essas coisas da minha vida. Isso não é um simples comentário, é um ato profético e você vai decolar. Então, para você decolar, além de remover, se inscreve no canal, né? Aproveita, aciona o sininho aí para você receber o próximo conteúdo, que com certeza vai abençoar a tua vida. Você já deu like? Não deu? Tá bom, eu te entendo que eu já comecei aqui, já fui falando e de repente não deu tempo de você dar o like. Então dá o like agora. Me ajuda a remover aí, ó. Senão eu vou te remover, hein? Dá o like aí. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com aquele teu amigo, com pessoas que estão precisando tirar algumas coisas na vida para poder voar. Tá bom? Agora, esse vídeo aqui e esse vídeo é só você escolher, porque Deus vai continuar falando com você e nós vamos continuar esse bate-papo lá em alguns segundos.